E aí galera, beleza? Aqui é a Keila, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais esse vídeo. Eu quero desde já agradecer a vocês que comentaram, curtiram e compartilharam o meu primeiro vídeo. E já aproveita essa oportunidade, já curte, você que não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal e comenta, compartilha para os seus amigos. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho de como eu tomei essa decisão de ir para Jocum. Quero contar resumidamente um pouquinho desse processo, de como Deus falou comigo, como que eu resolvi viver esse propósito na minha vida. Então, galera, vamos lá pro vídeo! Bom, galera, como eu disse pra vocês lá no meu 50 fatos sobre mim, eu sempre fui evangélica, nasci num lar cristão e sempre amei, sabe, tá lá envolvida e tá dentro da igreja. Só uma das áreas que eu não tinha muita afeição, não tinha muito gosto, era o lado da missão. Sempre aprendi a ofertar, a interceder, né? Sabia que era uma função importante, mas eu nunca tive o sonho de vivenciar esse lado missionário, uma experiência missionária, né? Sabia que era importante, mas nunca foi um desejo do meu coração. Pois bem, quando eu fiz 18 anos de idade, na minha igreja estava tendo um treinamento missionário que ia ser para um país. E aí eu já fiquei, meu Deus, eu quero, né? Só que a minha intenção, né, seria não por causa do chamado missionário, né? Mas seria mais pelo lado de querer estar, por ser algo da igreja, né? Eu fiquei animada e empolgada. E eu fui e falei pra minha mãe. Quando eu falei pra ela começou a falar pra mim assim, olha, Keila, você acabou de fazer 18 anos, você precisa arrumar um emprego, fazer uma faculdade, precisa criar essa... Você tá entrando numa fase, né, de amadurecimento, né? Você precisa criar um currículo, precisa crescer profissionalmente. Eu acho que, né, você não deveria fazer agora esse curso, deveria investir nisso daí. Se futuramente realmente for um chamado de Deus para sua vida, né, você segue. No ano de 2019, eu estava sendo líder do grupo de jovens aqui da minha igreja, e nesse ano foi o ano que Deus falou muito comigo. Foi um ano que Deus falou comigo de várias formas. E desde o começo do ano, Deus falava comigo através de oração, de palavra, de algum irmão que chegava. E era incrível como Deus confirmava uma palavra atrás da outra. A primeira coisa que Deus começou a falar comigo foi sobre renúncia. Ele falou tanto nesse ano comigo sobre renúncia que acabou sendo o tema do nosso congresso desse ano, dos jovens de 2019, né? Foi renúncia. E eu acho que Deus falou muito com os jovens da nossa igreja, foi muito forte esse congresso que teve, mas eu acho que a pessoa que foi mais impactada durante todo o ano com esse tema fui eu. Deus falava muito sobre renúncia. A segunda palavra muito forte que Deus falava comigo era sobre confiança, sobre confiar nele, entregar todas as minhas ansiedades, os meus sonhos, entregar nas mãos dele. Deus, durante o ano, sabe, alguma palavra vinha e sempre era nesse tema, sempre era voltado para essa palavra de renúncia. E eu fui guardando aquilo no meu coração. Depois de um tempo, Deus começou a falar comigo sobre missão. E aí, quando ele começou a falar comigo sobre missão, eu fiquei tipo, será? Porque eu já tinha uma maturidade espiritual para entender que naquela época que eu queria fazer aquele treinamento, viver aquela experiência missionária, eu queria só porque era algo da igreja, eu gostava de estar envolvida, gostava de fazer as coisas, não porque realmente eu tinha um desejo ou porque eu sentia, né, eu via que aquilo era um chamado que Deus tinha para minha vida. Mas naquele momento que Deus começou a falar comigo, eu já tinha, né, uma maturidade para entender que se eu fosse realmente me dedicar a viver para aquilo dali, eu realmente tinha que dar o meu melhor, eu tinha que, né, realmente me entregar, não só porque era da igreja, mas porque seria o meu chamado. E eu comecei quando Deus começou a falar comigo, eu fiquei tipo, mas será mesmo? Uma vez, uma irmã veio na nossa igreja, ela era de outra cidade, Deus falou pra ela, o testemunho é grande, mas Deus falou com ela que ela deveria
ir congregar numa cidade que ela morava antes, que era Batayporã. Ela veio, quando ela chegou em Nova Andradina, ela sentiu que era ali, ela ficou andando... Tô resumindo, gente. Ela ficou andando a cidade inteira até Deus tocar no coração dela onde ela deveria congregar naquele domingo, e ela parou na nossa igreja. Ela chegou lá na nossa igreja e tal, e eles cumprimentaram, foram apresentados e o pastor deu uma oportunidade para essa irmã. E ela começou a dar uma palavra normal, porque ela explicou, né, que ela não entendia o que ela estava fazendo ali, que ela foi para simplesmente congregar, foi o que Deus tocou no coração dela. Do nada, ela parou assim e falou que Deus tocou no coração dela para ela orar pelos jovens daquela igreja. E chamou todos os jovens lá na frente, né? Eu, como líder, né, peguei a minha galera e fomos lá pra frente pra ela orar. E aí ela começou a revelar várias coisas pra vários jovens. E aí ela chegou em mim, eu acho que essa foi o primeiro impacto de revelação missionária que eu tive. Daí ela olhou pra mim e falou assim que Deus estava me chamando pra viver algo muito diferente do que eu imaginava, e era um chamado missionário. Queria me levar para outro país, que eu ia ter que me dedicar e ia viver essa experiência missionária com ele. E como eu disse, né, não era uma coisa que era do meu coração, não era um desejo, não era um sonho que eu tinha, não me via preparada. E aí, né, eu pensei comigo, né, vou orar, vou entregar para Deus, mas, né, não sei, será mesmo que é verdade? Pois bem, passou o tempo e uma vez um outro irmão, totalmente diferente, estava pregando na nossa igreja, chamou os irmãos lá na frente para orar e ele começou a falar comigo. Ele falou assim, você lembra tal dia, que veio uma irmã e ela falou pra você isso, isso e isso, falou o que ela disse, falou pra você que você viveu uma experiência missionária e enfim, ele resumiu, né, o que ela disse. Ele falou assim, olha só, confia, entrega no Senhor, renuncia, porque Deus está confirmando hoje esse lado missionário, essa experiência missionária na sua vida, em que você vai para um país perseguido. Ele falou lá o nome de um país, né? Ele falou, na verdade, o nome do continente, falou que Deus estaria me levando para a África. E aí eu fiquei, meu Deus, fiquei chocada, por quê? Porque foi uma coisa que eu fiquei com o pé atrás quando a irmã falou comigo, mas Deus foi lá e confirmou na palavra de uma pessoa meses depois. Eu tinha guardado no meu coração aquilo, mas entregado pra Deus. E eu parei pra analisar toda a minha vida, né? E aí eu falei assim, poxa vida, minha mãe tinha falado, né, que eu precisava ter um currículo. E aí eu falei assim, olha, eu tô num momento, numa fase da minha vida que realmente Deus concretizou tudo isso que precisava concretizar. Eu tinha terminado a minha faculdade, tava terminando nessa época, tava no ano da minha formação da faculdade. Eu já tava, na época, eu já estava de 3 a 4 anos trabalhando no serviço que eu estava trabalhando. Eu falei pra vocês, né, que eu trabalhei 5 anos lá numa loja de material de construção. E eu já tinha um bom currículo, né, digamos assim. Quando foi no mês de dezembro, Deus começou a falar muito forte comigo sobre eu precisar abrir mão. Eu realmente precisava abrir mão de algumas coisas pra viver o que ele tinha pra minha vida. E eu não entendi. Eu falava, abrir mão, beleza, né? Vamos, né, abrir mão? Mas realmente Deus estava falando e ministrando no meu coração que eu precisava abrir mão dos meus sonhos pra viver os sonhos que ele tinha pra minha vida. E eu tava vivendo uma fase da minha vida que eu tinha um sonho muito, muito grande e era o que eu mais idealizava. E aí começou a tudo dar errado, tudo conspirar contra aquela situação, daquele sonho que eu tinha. E aí, no final desse ano de 2019, eu cheguei a ponto de parar e analisar. Comecei a sentir que eu precisava abrir mão desse sonho que eu tinha. Foi muito difícil pra mim. Foi uma fase muito, muito, muito complicada da minha vida. Foi algo que eu precisei renunciar ao meu eu real. Renunciar ao sonho que eu tinha. Parece que tudo foi se encaixando. Eu acredito que isso foi a principal alavanca que Deus colocou na minha frente, assim, pra eu precisar virar pra tudo se encaixar. O mês de fevereiro, eu fui pro Descende, um evento muito grande que reuniu vários jovens e um evento que fala sobre missão. Missão, não só missão em
missões para nações, mas missão em orfanatos, missão em faculdades, missão em escola, missão em todas as áreas. E naquele dia Deus começou a arder no meu coração sobre missão em nações. Eu já tinha há um tempo atrás, quando Deus começou a falar comigo sobre missão, quando Deus usou aquela irmã para falar comigo, aquele outro irmão para confirmar, eu comecei a pesquisar instituições missionárias. E eu já tinha pesquisado a Jocum. Gente, só que olhando, lá tem os valores, né? Tem como que é, 6 meses. Eu falei assim, meu Deus do céu, isso não é pra mim. Não é pra mim. Tipo assim, é um valor muito alto que eu tenho que desembolsar por não estar trabalhando, porque eu não tenho condições e é uma coisa fora da realidade. Nisso eu já tinha perdido as expectativas de fazer isso, esse treinamento. E aí lá na Jocum eu fiquei muito inspirada, eu fiquei decidida, sabe? Comecei a pesquisar, eu vi algumas escolas que daria pra eu, né, em outras cidades, procurar um outro serviço e fazer a escola à noite como se fosse um seminário, né? E comecei a pesquisar. Só que toda vez eu sempre voltava no mesmo lugar. Sempre voltava na Jocum, Deus sempre falava comigo algum fato, alguma situação lá pela Jocum. E aí eu ficava assim, meu Deus, gente, mas não tem como eu sair do meu serviço. Porque eu teria que sair do serviço, são 6 meses, 6, 5 meses, né, varia do lugar. Só que eu falei, quer saber de uma coisa? Deus já falou comigo, Deus confirmou que Ele falou comigo, olha onde eu tô, as decisões que eu tomei, eu já dei o primeiro passo, por que eu não posso dar o segundo passo? Deus falou que era pra eu confiar, que Ele ia cuidar de tudo, se Ele me direcionou, tudo vai acontecer. E aí eu peguei e conversei com Deus e falei, Deus, a resposta, eu quero uma confirmação, eu vou conversar com o meu pai e vou conversar com a minha mãe. Se realmente for para eu abrir mão, os dois vão demonstrar apoio. Eu já estava meio receiosa por conta da primeira vez. Mas eu falei assim, se Deus usar a minha mãe para falar comigo em questão no sentido de apoio, então eu acredito que seria uma confirmação. Eu conversei com a minha mãe, gente, vocês não acreditam a forma como ela reagiu, realmente parecia que era Deus falando pra mim assim, filha, vai, confia, eu já disse pra você e tô confirmando agora. Quando eu cheguei e contei pro meu pai, ele também, da mesma forma, ele demonstrou apoio, ele, né, começou a me mostrar algumas instituições que ele, né, missionários que ele tinha contato, né? E foi muito forte isso daí pra mim, porque foi o apoio deles, né? Eu acho que o pontapé, sabe, que me encaminhou realmente pra tomar essas direções da minha vida. Eu tenho emoção, gente, mais mesmo. Olhei o valor das coisas e falei assim, eu não vou olhar o valor mais. Eu vou realmente pesquisar aquilo que Deus tocar no meu coração. E como era no começo do ano, né, tava pra começar uma ETED em Campo Grande, eu tava essa semana, na outra semana ia começar uma outra ETED. Isso foi o ano passado, em 2020, em fevereiro, mais ou menos. E tava muito em cima pra eu correr atrás e realmente, né, abrir mão, sabe, eu ia acabar indo com... Colocar os bois na carroça na frente dos bois, enfim. O rapaz que estava liderando a ETED daquele semestre, né? Porque são 2 ETEDs a cada ano. Ele me direcionou a falar com um líder que seria da ETED do 2º semestre, que ia começar em julho. Julho, isso. Pois eu mandei mensagem pra ele e já decidi. Falei, vai ser isso. E glória a Deus, entreguei nas mãos do Senhor e foi só confirmação atrás de confirmação. Falei com os meus pastores, eles deram todo o apoio. E aí eu mandei minha ficha de inscrição, né? Conversei com o meu gerente e aí ele no começo ficou meio assim, mas ele entendeu, ele ficou muito feliz. Conversei com as pessoas do meu serviço e aí eu já tava me preparando para ir no mês de julho. Eu já ia sair do serviço em maio, mais ou menos, para me organizar. E aí Deus trabalhou de uma forma muito incrível nesse período, porque começou a pandemia. E aí eu fui ficando no serviço, foi passando um mês, e foi passando outro mês, e deu maio, eu fui ficando, e sem saber como que ia ficar lá na Jocum. E aí a Jocum foi adiada pro outro ano. E aí meu gerente chegou em mim, e eu com medo já dele chegar e falar assim, aí acabou seu tempo, né, que você podia.
Aí ele chegou e falou assim, e aí, Keila, como que vai ser? Aí eu falei pra ele, olha, Fernando, foi adiado só pro ano que vem, vai começar. E aí ele chegou em mim e falou assim, nossa, que ótimo, porque a gente ainda não foi atrás de ninguém pra te substituir e você pode ir ficando aqui, né, o tempo que for, você só me avisa um pouquinho antes se realmente for confirmada a data pra gente se preparar e colocar alguém no seu lugar. E eu vi isso daí como um cuidado de Deus na minha vida, sabe, porque esse período que eu tive que ficar mais, Deus cuidou para que eu continuasse no meu serviço. Nesse período de 6 meses, Deus tocou no meu coração para eu começar a fazer sequilhos para vender, gente. Foi o que eu entendi de Deus, que Ele estava cuidando de mim. Ele mandava pessoas de N lugares pedindo, encomendando. Mandei para fora, gente, outras cidades encomendaram. Muita gente abençoou, muita gente ofertou. E eu coloquei nas mãos de Deus essas pessoas que abençoaram, porque investiram na obra, né? Não somente na minha vida, mas na obra do Senhor. E foi um ano que Deus preparou o meu coração para isso daí. Ele falou comigo, confirmou a palavra dele. E, gente, eu vou começar agora a ETED, gente. Eu quero transmitir para vocês, porque eu creio que Deus vai falar através de vocês. Vocês que investiram, vocês que apoiaram, vocês que confiaram nesses propósitos que Deus tem para minha vida. E é isso aí, gente. Isso daí foi... Eu tentei resumir o máximo toda a história, tudo que Deus fez na minha vida nesse período, né? Como que Deus confirmou e me chamou pra viver esses projetos, gente. E espero que vocês tenham gostado, gente. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar. E eu quero deixar pra vocês essa mensagem que Deus, quando Ele chama, Ele cuida, Ele confirma, Ele encaixa tudo. Ele não vai te chamar de qualquer maneira. Deus, Ele providencia tudo na sua vida. Hoje eu vivo mais feliz vivendo os sonhos que Deus tem pra minha vida do que os sonhos que eu mesmo tinha pra mim. E Deus tem cuidado de tudo. Então confia, gente. Confia que tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. Um beijo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.